que é o volante William Maranhão. Você lembra dele? Aquele mesmo ex-Atlético Goianiense, Santos, Bahia, 27 anos de idade, atualmente joga lá no Ceará, onde não recebeu tantas oportunidades nessa atual temporada, né? Foram apenas 2 partidas, todas elas na disputa da Copa do Nordeste, as 2 como reserva, diante do Fortaleza e também contra o Vitória, né? Lá no dia 8 de março, ainda a sua última atuação. Na Série B do Campeonato Brasileiro, não ficou nenhuma vez no banco de reservas, né? Nessa sua estreia, a última participação dele no banco, nas 2 finais diante o Fortaleza, na final do estadual. Então é um jogador que não vem sendo utilizado pelo Vozão nesse atual momento. E essa informação lá do Thiago Menezes, da Rádio Band News, vou deixar aqui em cima, muito obrigado aí ao Thiagão. Ele garantiu o seguinte, que as opções de transferência naquele momento do centroavante Nicolas seria por esse pagamento da sua multa, entre aspas, né? Essa multa rescisória, um acordo de aproximadamente R$1 milhão, segundo informações do André Rodrigues, ou o empréstimo sem custos, né, do William Maranhão ao clube esmeraldino. Essa segunda opção, né, seria no caso do seu empréstimo, já que o William Maranhão ele pertence ao Santos, onde tem contrato até o final da temporada de 2024 e o seu vínculo atual no Ceará vai até o término, né, dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, como não vem sendo utilizado por lá, possivelmente seria repassado ao Verdão apenas com pagamento, por exemplo, do seu salário mensal. Então, nessa questão de um outro jogador, caso o Nicolas fosse para o Ceará, poderia ocorrer essa ocasião do William Maranhão chegando no Goiás. Acredito que pela transferência ter chegado em um acordo, até surpreendente, né, do Ceará topando pagar esses R$1 milhão de cara para o Verdão nessa negociação com o Nicolas, não precisaria a inclusão de um outro jogador, como no caso do William Maranhão. Porém, com uma pequena compensação financeira, mais esse empréstimo do volante de 27 anos de idade, o negócio poderia sim ter acontecido. Em relação também a essa procura do Goiás na temporada passada, o Verdão procurou o William Maranhão ali por volta ali do mês de junho, no começo do mês de julho também, né, quando reabriu a janela de transferências no Brasil, porém naquele momento sendo pouco utilizado lá no Santos, ele acabou preferindo ir para o Atlético, né, o mesmo Atlético da temporada de 2020 e 2021, acabou acertando esse convite e disputando mais 18 partidas pelo rival esmeraldino na Série A do ano passado, né? Foi bem mais reserva do que titular, né? Ele engatou ali uma boa sequência, porém não é aquele volante dos sonhos, não. Muito pelo contrário, né? Acho que não seria, por exemplo, um nome hoje a encantar os olhos do torcedor. Até falei bobeira, né? Ele foi mais titular no ano passado pelo Atlético, depois que chegou, do que reserva, né? No Santos, aí sim, recebeu muito pouco oportunidades. Em 2023, ele começou o ano ainda no Bahia, fazendo 9 atuações, depois mais 9 jogos com a camisa do Santos e esse empréstimo para o Atlético Goianiense nessa temporada não entrando muito em campo. Não acho que faça sentido o Goiás procurar mais um volante para o seu elenco, infelizmente isso está acontecendo, não entendo porquê, beleza, pode não existir nenhum craque, porém apenas um outro jogador para a composição do elenco eu não vejo com muito sentido assim, já que o Verdão tem aproximadamente 8 atletas só para essa posição no decorrer do Campeonato Brasileiro. E é um nome que sim foi procurado na temporada passada, tem uma característica diferente, é um volante de maior marcação, aquele volante pé de ferro, né, canhoto, é muito ruim na saída de bola, não é aquele jogador que tem uma qualidade absurda, por exemplo, na saída, não chega muito no ataque, porém é um jogador de maior contenção. Acho que dentro do atual elenco, o William Oliveira se encaixa, né, basicamente dessa sua característica, porém jogando com a perna direita. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa procura envolvendo o volante William Maranhão, no caso um oferecimento, caso o Goiás não topasse a quantia financeira do Ceará, envolvendo o centroavante Nicolas, né, onde recusou essa primeira oferta do Ceará. Aí sim poderia incluir o nome do William Maranhão. O que você pensa a respeito do jogador, que nesse momento até que não está descartado uma mudança dele para o Goiás, já que não vem jogando lá no Ceará, o Goiás que ainda, como falei, não entendo porquê, mas procura mais um volante para o seu elenco, talvez pintando uma reviravolta desse jogador de 27 anos de idade. Notícia importante, mais um jogador ficando à disposição para o elenco do Goiás no começo do Campeonato Brasileiro. Em relação, por exemplo, aí ao Luiz Felipe, aquele centroavante, também ponta esquerda que chegou do Atlético Mineiro na temporada passada, atualmente com 21 anos de idade, porém logo nas suas primeiras atuações pelo Verdão teve uma grave lesão. Participou de 22 minutos na estreia do ano passado contra o Coritiba fora de casa e também diante o Avaí, na quarta rodada do Brasileirão, né, jogando terceira rodada do Brasileirão fora de casa também, jogou 8 minutos naquele duelo, sofreu um pênalti ali já nos minutos finais e teve uma grave lesão. Teve que passar por uma cirurgia, ainda a sua contusão, né, no dia 25 de abril
do ano passado. Ficou aí basicamente um ano fora e agora já está 100% recuperado para participar do elenco. Essa informação lá do André Rodrigues, muito por conta do limite dos jogadores. Porém, na segunda rodada do Brasileirão, o Goiás já jogando em casa, né, contra o Corinthians, fazendo também, ficando à disposição ao menos no banco de reserva. Jogador que tem bastante potencial, tinha inclusive ali algumas sondagens do futebol da Arábia Saudita para ele ser negociado, por exemplo, ainda quando vestia a camisa do Atlético Mineiro, foi campeão nas categorias de base e tinha uma multa rescisória, se eu não estiver enganado agora, quase de 300 milhões de reais no Atlético Mineiro. O seu contrato foi prorrogado, né, com o Goiás até dezembro dessa atual temporada de 2023 e o seu vínculo no Atlético Mineiro também até o final de 2024. O jogador jovem, 21 anos de idade apenas, tem bastante potencial, pode fazer essa função, como eu falei para vocês, ou de um centroavante, um pouco mais ágil, um pouco mais velocista e também na ponta esquerda, essas duas características nas categorias de base do Atlético Mineiro. Na equipe principal do Galo, né, nos últimos anos, em 2021 ele participou de 2 partidas no Campeonato Brasileiro, as suas primeiras, né, com a camisa do Atlético, porém não teve mais oportunidades e sendo repassado ao Goiás no começo do Campeonato Brasileiro do ano passado. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários também a respeito do Luiz Felipe. Vimos aí basicamente 30 minutos, né, de futebol dele com a camisa do Goiás, ficando um ano paralisado, porém finalmente retornando ao elenco. Uma pena que é logo no Campeonato Brasileiro, né? Poderia ganhar ali algumas chances no Goianão, tendo um ritmo aos poucos, né, melhorando. Porém, acho que é um bom teste aí também, visando a Série A do Campeonato Brasileiro, tendo essa opção a mais dentro do elenco do técnico Emerson Ávila ou para qualquer outro técnico, né, que chegar no decorrer da competição. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o meio atacante Luan Dias, de 25 anos de idade, destaque do Água Santa nesse Campeonato Paulista, que já tinha um acerto com o Verdão para chegar após o término do estadual, antes, né, desse início da Série A do Campeonato Brasileiro. Esta informação foi confirmada pelo próprio Edminho Pinheiro em entrevista nesta última semana ao pessoal da Rádio Band News de Goiânia, e ele garantiu o seguinte, que o seu próprio representante, né, do Luan Dias, já havia visitado o Goiás, a Serrinha, enfim, o centro de treinamentos novamente nessa temporada de 2023, com o intuito, né, de conhecer ali o trabalho do dia a dia, o próprio Guto Ferreira, e tendo esse acerto após o término do Campeonato Paulista sendo repassado para o Goiás, desde que não aparecesse, por exemplo, uma proposta de compra. Mesmo assim, caso tivesse essa negociação, o Goiás seria informado para saber se iria ou não cobrir uma oferta, enfim, buscar uma outra solução para o jogador continuar, por exemplo, aqui no Goiás, né? Ele que fez esse caminho de Água Santa e Verdão, faz isso desde 2021, naquela temporada na Série B. No ano passado também disputando o Paulistão, não entrou em campo nenhuma vez, né, por conta de uma grave lesão, e no Goiás na primeira divisão, e agora na disputa de 2023 não seria diferente. Entretanto, né, mesmo tendo esse acerto verbal com o Goiás, não era nada de assinado no papel, né? Ou seja, não tinha nenhum tipo de contrato, uma obrigação que fizesse o Luan Dias retornar para o Verdão nesse momento. O jogador que tem contrato longo lá no Água Santa, né, até a metade do ano de 2025, e será repassado ao Santos nessa atual temporada também, com uma opção de compra no final do ano do Campeonato Brasileiro de 4 milhões de reais, né, por 50% dos seus direitos econômicos. Nesse momento, o Santos pagou aproximadamente 500 mil reais ao Água Santa, né? Então o Luan Dias ele ficou muito valorizado ao término do Campeonato Paulista, e sendo bem sincero com vocês, eu não gostaria de ver ele aqui no Goiás. É óbvio, agora depois do Campeonato Paulista, o cara sendo o craque e o Goiás não tendo nenhum jogador no meio de campo, seria muita incoerência minha falar que não seria útil. Porém, se você me falasse isso um mês atrás, com o Luan Dias ali depois das quartas de finais, das semifinais, olha, sinceramente, não seria um nome lá essas coisas não. Enfim, acho melhor mudar o disco, né, buscar alguma coisa diferente, porém, toda a sorte do mundo também a respeito do Luan Dias, que é sim um bom jogador, porém no Goiás, em nível de primeira divisão, não conseguiu ir muito bem. É óbvio, no ano passado ele teve essa lesão no primeiro semestre. No Campeonato Paulista não entrou em campo nenhuma vez na disputa da primeira divisão pelo próprio Água Santa. E aí fez as suas primeiras partidas da temporada na disputa do Brasileirão. É óbvio que isso faz diferença, né? 24 partidas na primeira divisão, porém não conseguiu ter um grande desempenho. E nessa atual temporada também, números relativamente discretos, porém uma importância ali dentro do técnico, do esquema tático, né? O que pensa o jogo do Thiago Carpini, 14 partidas no ano, um gol marcado e uma assistência. E outra confirmação que eu consegui aqui para vocês é lá do Periquito Brisado, ele me garantiu que o Goiás não tem nenhum tipo de percentual com o Luan Dias, tá? Entrou em contato ali juntamente com o Edminho Pinheiro, essa confirmação do próprio Edminho, que o Goiás não tem nenhum percentual de venda futura ou atual envolvendo o Luan Dias, apenas esse empréstimo
nas 2 últimas temporadas. Na Série B foi bem, né? Foram 28 partidas naquele ano, 4 gols marcados, além de 2 assistências. Jogador revelado no próprio Água Santa, tem passagens também pela Ponte Preta, 25 anos de idade. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários a respeito desse jogador. Estava acertado, porém a partir do momento que o Água Santa também ele só iria emprestar o jogador para equipes de São Paulo. Então, ou para o Santos, ou para o São Paulo, ou até mesmo para o Corinthians. Não seria, por exemplo, da mesma forma, com o Goiás pagando 500 mil e vindo para o Verdão. Apenas para as equipes de São Paulo e tendo essa opção de compra de 4 milhões de reais. Se fosse para vender para outros clubes, aí sim teria que ser essa compensação financeira, já vendendo, né, em definitivo o meio atacante.